de análise de todo o trabalho, né? Então, a parte da doença ocupacional é assim, ela é o fim de todo um processo, de toda uma análise que a gente faz, né? O que a base da teoria, que é a teoria psicodinâmica do trabalho, que é, né, a abordagem que eu uso, ela parte da relação subjetiva do trabalhador com o trabalho dela. Então, a base da teoria é isso. Como é que o sujeito ele vivencia o trabalho, né, em termos de condição física, em termos de condição psicológica, em termos de condição social, as vivências que ele tem a partir do trabalho, se ele tem vivência de prazer, se ele tem vivência de sofrimento, a partir de uma análise, inclusive, clínica, do ponto de vista da psicologia. Então a gente faz todo um percurso de análise dessa relação subjetiva do trabalhador com o trabalho dele, e aí a gente consegue pensar, chegando no fim dessa análise, a gente consegue pensar a questão do adoecimento e da saúde. A OMS soltou um relatório recentemente que fala que, em média, a cada 15 minutos, morre uma pessoa por morte relacionada ao trabalho, seja via doença, seja via suicídio. Isso é um dado alarmante que grita na nossa cara mesmo. Então as empresas eles foram, num certo ponto, forçados a se preocupar com isso. Começou a ter muito afastamento, começou a ter prejuízo com relação a isso. O que tem sido feito hoje? O que tem sido feito hoje são intervenções de um caráter muito assistencialista. Então se espera a pessoa adoecer, em boa parte se ignora a causa do adoecimento relacionado ao trabalho e você parte direto para esse modelo de assistência, ou seja, de medicalização ou, enfim, de intervenção mesmo, como um todo. E aí qual é o movimento e o que a gente propõe? O movimento é justamente que seja pensado a saúde do trabalhador antes dele adoecer, que é um movimento das próprias ciências da saúde, ou seja, a gente sair desse modelo de assistência, esperar a pessoa adoecer, esperar a pessoa se desmotivar, esperar a pessoa ter um problema para realmente atuar. Mas o que tem sido feito agora, esse caráter mais preventivo, ele pouco a pouco tem ganhado espaço dentro das empresas. Isso é uma coisa que está muito incipiente ainda, muito no começo, modelos que estão começando a acontecer, mas que efetivamente está ganhando espaço. Mas hoje a base mesmo é esse caráter assistencialista. Que sentido? Só para dar um exemplo. Então você pega, por exemplo, os bancários. A gente tem uma série de pesquisa com essa categoria, e uma das maiores incidências de doença ocupacional com bancários é as lesões por esforço repetitivo, as DORTs, distúrbios musculares. E aí você espera o sujeito adoecer para você oferecer, por exemplo, uma ginástica laboral. Ou mesmo que você não espere o sujeito adoecer, você pega e oferece uma ginástica laboral. Qual o problema disso? O problema aí nessa história não é a ginástica laboral em si. O problema é o que está causando, será, que esse adoecimento? Porque não dá para a gente descolar uma coisa da outra. Ou seja, para eu pensar uma intervenção que seja efetiva para a saúde do trabalhador, eu tenho que pensar o que está causando o adoecimento. Então tem-se, historicamente, essa investigação de causa ela foi um pouco negligenciada. Hoje a gente começa a falar nisso, por conta da demanda, por conta da própria necessidade, mas ainda está muito incipiente, ainda está começando. É um cenário positivo, porque, bom, conseguimos o espaço para pensar isso, mas efetivamente está longe do ideal.